Fala, torcida colorada, vamos repercutir essa derrota do Inter de hoje, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, lá no Maracanã contra o Fluminense. Perdemos por 2-0. O que incomoda não é perder para o Fluminense, né? Não é perder para o Fluminense fora de casa. Perder para um grande time fora de casa, dentro do Campeonato Brasileiro tão acirrado, até poderíamos considerar normal, né? Não pela grandeza do Inter considerar normal perder para um time como o Fluminense, mas tem um bom técnico, tem um bom time, tem um time bem treinado, bem montado. Não seria bom técnico se não fosse para a seleção brasileira, né? E fazendo esse trabalho em conjunto aí com o Fluminense. O que incomoda é a falta de atitude, né? Mais uma vez, um time sem atitude, sem uma sequência, o Inter não faz 3, 4, 5 jogos em sequência bons. É sempre esse marasmo, é sempre essa pouca vontade, às vezes, e não é todos os jogos, mas principalmente nos jogos fora de casa. Foi até um milagre, 2 vitórias seguidas fora de casa contra América e Curitiba, mas fora de casa o Inter sempre tem essa pouca vontade de jogar, parece, né? E, cara, isso vai pra mim, na minha opinião, de treinamento, vai do dia a dia. O Inter teve uma semana para treinar para não chutar gol. Não chutou, não teve um chute a gol. Um chute na casinha, o Fábio não trabalhou. O Fluminense deve ter feito uma promoção lá de sócio e o Fábio agarrou a camiseta e foi lá, vou ver o jogo dentro do campo. Porque foi isso que aconteceu. O goleiro do Fluminense assistiu o jogo, não trabalhou. Claro, tem uma grande dificuldade de criar sem o Alan Patrick, mas não é desculpa você não criar sem o Alan Patrick. Tem que ter elenco para isso. E quando eu falei ontem que o Inter tinha elenco e estava começando a parecer que tinha um time com elenco, com mais opções, não era pensando num grande jogador como o Alan Patrick. E o Inter está buscando um jogador para meio de campo para fazer uma parceria ali com o Alan Patrick, pelo menos sendo reserva. Se for um jogador de grande status, até que o Alan Patrick seja reserva, mas que dê essa opção para o técnico. Mas a gente não pode deixar de falar do técnico, mesmo que não tenha essa opção, mesmo que tenha esse desfalque, e mesmo que, por exemplo, o Johnny tenha apresentado um quadro de febre, foi testado e não foi para o jogo, o Inter não pode depender desses jogadores. O Inter tem que ter, e depender desse técnico. O Inter tem que ter mais opções. Hoje foi um jogo de um técnico ultrapassado, com conceitos de futebol ultrapassado, contra um técnico estudioso, que pensa o futebol de uma maneira diferente, pensa o futebol para frente, com toque de bola, com posse, valorizando a posse de bola, com estratégia. E contra um time como o Inter, com um técnico que fora de casa, é isso aí, gurizada. Sem chutar no gol, sem agredir o adversário. De novo, não é problema perder pro Fluminense fora de casa. Não é problema perder pro Fluminense no Maracanã. O problema é perder sem vontade. O problema é perder com um time morto em campo, morto, sem vontade nenhuma. Teve uma semana para treinar para não dar um chute a gol. Não é possível que só eu esteja pensando dessa forma. Não é possível que o Mano Menezes seja tão competente. O que o Mano Menezes fez pelo Inter? Né? O que ele nos deu de positivo? O que a gente pode tirar de positivo do trabalho do Mano Menezes? Tem algumas partidas que joga bem, parece que vai, e, cara, do nada surge alguma coisa que puxa para baixo. Será que é só o adversário que é muito bom? Não, nós pegamos um adversário muito bom e perdemos. Não, hoje nós jogamos muito mal, hoje nós merecemos a derrota. Tá, mas o que tu tá fazendo para não merecer a derrota? Ele falou na entrevista, né? Jogamos muito mal, merecemos a derrota. Tá, mas o que tu tá fazendo para não ser derrotado? O que tu tá fazendo para jogar melhor? Essa pergunta não fizeram, infelizmente. Não dá para entender algumas coisas, por exemplo, tirar o Valência para entrar o Arangues. Eu não entendo duas coisas. Primeiro, tu tá perdendo o jogo de 2-0 no primeiro tempo e tira um atacante para colocar um volante. É só o Mano Menezes que faz isso. Eu nunca vi outro cara fazer isso. Nunca vi. E outra coisa, qual é a explicação para essa paixão pelo Luiz Adriano? A gente sabe que o Luiz Adriano vem voltando a jogar bem, né? Faça-se essa justiça. O Luiz Adriano está voltando a jogar bem. Porém, a gente sabe que qualquer
possibilidade de comparação entre Luiz Adriano e Ener Valencia não existe. É claro, o Ener Valencia fez uma partida mais apagada, tá entrando no time agora, vai se entrosar, vai encaixar, mas é muito melhor o Valencia do que o Luiz Adriano. Mas tu não tira um atacante para colocar um volante. E se tu tira um atacante, tu não tira o Ener Valencia, né? O que o Wanderson fez em campo, por exemplo? O que o Luiz Adriano fez? O time inteiro não funcionou, na realidade, né? Sem o Alan Patrick, de novo, sem o Alan Patrick a gente acaba sofrendo para criar. Outra coisa que eu achei interessante do jogo é o Ener Valencia jogando pelo lado do campo. É claro que ele tem essa qualidade de jogar pelo lado do campo. Ele já jogou assim na Turquia, não exatamente pela ponta, mas com um atacante do lado dele, sendo esse segundo atacante por fora, mas não um cara que joga isolado pela ponta marcando lateral. Ele não é esse cara. Se tu for olhar o mapa de calor dele no jogo, ele não tem um pontinho amarelo dentro da área. Acabei de olhar aqui. Ele não tem um pontinho de amarelo dentro da área. É ali que ele tem que jogar, é perto do gol, não é na ponta, não é marcando lateral, não é ciscando que nem uma galinha do lado do campo. É dentro da área. Entendeu? E aí é o que eu falo de várias e várias semanas. Depois da vitória lá contra o Independiente Medellín, até perguntei se o Mano era o cara, né? Mas fiz alguns questionamentos, né? Também era contra o adversário mais fraco. E começo a acreditar que... Começo não, né? Já vocês que acompanham aí o canal sabem que eu falo há bastante tempo disso. Tá na hora... Falei até, né, que continua até o final da temporada com esse técnico, porque não tem o que fazer. Tu vai trocar de técnico agora, até encaixar outra ideia, e ter que ser uma ideia diferente, né? Mas não vai ter treinador que vai aceitar um projeto até o final do ano. Dificilmente alguém vai fazer uma proposta, o Alessandro Barcelos, ou dificilmente qualquer treinador vai aceitar uma proposta de mais de 6 meses, que é o tempo que o Barcelos, graças a Deus, tem de presidência, só mais 6 meses, não vamos mais passar por esse calvário depois disso. Então, é complicado. Então fica com, de novo, né, repetindo minha tese de outros vídeos. Tá ruim sem ele, acredito que vai ser pior sem ele. E não pela qualidade do Mano Menezes, e sim pelas opções no mercado também, mas mais pelo projeto, ter que trocar de projeto no meio do ano, né, trocar o pneu com o carro andando, como já foi dito várias vezes com a gente, né? E é difícil, porque mudar de treinador, a gente vai ter que pensar em mudar a característica de treinador também. Porque a gente quer um treinador diferente, porque a gente quer um time diferente. A gente quer um time com outra postura, mas dá para mudar a postura com o mesmo treinador. O Inter já jogou muito mais com o Mano Menezes, propondo o jogo, chegando, concluindo a gol, não passando essa vergonha de não chutar gol um tempo inteiro. Um jogo inteiro. No primeiro tempo o Inter tem um chute para fora. Mas o que é isso, tia? Não interessa que é contra o Fluminense, contra o Palmeiras, contra o Flamengo, contra a mãe do Badanha, contra o Real Madrid, contra o City. Tem que chutar gol, um chutinho pelo menos. Um chutinho a gol. Contra esse Fluminense que, cara, não é o bicho e não vai ganhar nada esse ano. Não vai ganhar mais nada, não vai ganhar a Copa do Brasil, já foi. Não vai ganhar a Libertadores, não vai ganhar o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é do Botafogo. No máximo ali o Flamengo por fora, o Fluminense não tem força para chegar, mas é um time bem treinado, é um time bem pensado, pensa futebol de uma maneira diferente. E o Inter ganhar alguma coisa? Esquece. Vamos ficar aí mais... se passar do River Plate, cara, pode comemorar. E pode colocar uma taça lá dentro do armário. Ganhamos do River Plate, passamos para as quartas de final. Porque se o Inter chegar entre os 8 melhores do continente sul-americano, a gente vai ter muito o que comemorar esse ano. Muito mais do que a gente merecia. Com esse time sem vontade. Bom, não vou falar mais nada, que senão o jurídico vai me vetar, né? Gurizada, se inscreve no canal aí, ajuda a gente, tá? Lembrando da nossa live terça-feira às 20 horas, tá certo? Um abraço e até lá.